Então, galera, vamos continuar o que a gente estava vendo. Só que agora a gente vai formalizar um pouquinho, no sentido de que a gente vai dizer exatamente qual tipo de movimento a gente quer descrever. A gente estava falando de uma forma muito abrangente. A gente estava pensando em exemplos aleatórios, assim, meio que um pouco jogados, né? Por exemplo, aquela bolinha se movendo na régua, ou aquela trajetória que era meio doidona assim. Agora a gente vai pensar em um tipo específico de movimento que a gente quer descrever. A gente chama ele de movimento retilíneo. Então, a gente está falando que ele vai ser um movimento em uma dimensão, em linha reta. Então, ó, retilíneo, uniforme. O que quer dizer com uniforme? Uniforme quer dizer que a velocidade ao longo dessa trajetória vai ser constante. Então, olha só, retilíneo é basicamente em linha reta. Faz todo sentido. Uniforme quer dizer velocidade constante. Então, vamos abreviar constante com esse pontinho aqui. Constante. Então, movimento retilíneo uniforme é um tipo específico de movimento no qual a partícula, o objeto, o carro, o trem, vai descrever uma linha reta e, ao longo dessa linha reta, geralmente a gente fala partícula quando a gente está falando de física, quando a gente quer se referir a um corpo que não é extenso, ou seja, um corpo que não tem um tamanho, porque assim fica mais fácil de descrever a posição exata dele. Se eu falasse, por exemplo, sei lá, um carro mal desenhado. Se eu estou falando um carro mal desenhado, esse carro mal desenhado, ele vai ter aqui a posição dele, né? Ele está indo para lá, por exemplo, e a posição dele pode ser marcada com uma parte da frente dele, com a parte do meio dele, ou a parte de trás, né? Ou qualquer outro ponto a gente pode escolher como descrevendo a posição do carro. Então, como ele tem um certo tamanho, fica difícil falar na posição exata do carro. Então, geralmente, quando a gente está falando de movimento retilíneo uniforme, a gente fala de partícula, porque a gente não precisa se preocupar com a posição dela. Porque a partícula, por definição, ela não tem tamanho, é um objeto pontual, ou seja, ela tem o tamanho de um ponto. Ok? Então, quando a gente está falando de uma partícula pontual, ela vai ter uma velocidade, e essa velocidade ela tem que ser necessariamente ao longo dessa própria linha reta. Então, o vetor velocidade, lembra, velocidade é uma grandeza vetorial, o vetor velocidade ele vai apontar ao longo dessa linha reta. Ele pode, por exemplo, se a partícula estiver aqui no meio, ele pode apontar para a esquerda também. Eu posso desenhar aqui um vetor velocidade partindo da partícula e apontando para a esquerda. Também é possível, né? Eu colocaria aqui a setinha apontando para cá e uma outra velocidade aqui. Então, beleza. A velocidade pode apontar para qualquer lado, né, para a esquerda ou para a direita, mas ela só pode apontar ao longo dessa direção da nossa linha reta, ok? Então, esse tipo de movimento, ele parece muito restrito, né? Ele vai ser só um objeto que está se movendo ao longo dessa linha, e especificamente, a gente não vai se preocupar com um objeto que fica indo e voltando, um objeto que vai, depois volta, ou que vai e para no meio do caminho e depois volta a andar. Não. Vai ser um objeto que passa o trajeto inteiro com a mesma velocidade. Então, se no começo ele estava com essa velocidade aqui, vamos colocar de, por exemplo, igual a gente estava vendo antes, 5 centímetros por segundo. Então, quando ele estiver em qualquer ponto na trajetória, por exemplo, esse aqui, se ele estiver nesse ponto da trajetória aqui, se eu desenhar a velocidade dele, deixa eu desenhar de novo, se eu desenhar a velocidade dele vai ter que ser exatamente quanto? 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo. Essa aqui vai ser a velocidade dele em qualquer instante de tempo ao longo dessa trajetória. Então, para esse tipo de movimento, acontece uma coisa muito maneira, que é o seguinte. A velocidade média, lembra que a gente estava falando de velocidade média, que era a variação na posição dividido pela variação no tempo. A velocidade média ela vai ser igual à velocidade instantânea em todos os pontos. Então, a velocidade média
é igual à velocidade instantânea em qualquer momento. Lembra, naqueles exemplos que a gente tinha falado antes, nem sempre isso era verdade, porque a bolinha podia começar com muita velocidade e depois parar, ou ela podia começar parada e depois ganhar um peteleco de velocidade, e a velocidade dela ia diminuindo. Então, existem diferentes formas de descrever como essa velocidade vai variar, mas nesse movimento retilíneo uniforme, que a gente abrevia como MRU, no MRU, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea para qualquer ponto que você pegar da sua trajetória. Né? Então, qualquer ponto que eu escolher aqui ao longo dessa linha reta, quando a bolinha passar por esse ponto, a velocidade dela vai ser sempre a mesma, vai ser sempre, nesse caso, 5 centímetros por segundo. Ok? Isso ajuda bastante a gente, por quê? Porque então, olha só, se a velocidade média é sempre igual à velocidade instantânea, a gente pode fazer uma coisa muito legal que é o seguinte, a velocidade média, né, deixa eu colocar aqui velocidade média, não vai dar para colocar média aqui não, vou colocar só um m. Velocidade m, sempre que você vê velocidade m com um mzinho aqui embaixo, isso quer dizer velocidade média. Geralmente não escrevem média assim, escrevem só m. Então, Vm, ou velocidade média, é ΔS sobre ΔT. ΔT é quanto tempo passou. Se a gente está falando de movimento retilíneo uniforme, aqui esse ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. E a posição final vai ser o quanto ela andou ao longo dessa linha reta. Vamos colocar aqui, então, que esse aqui vai ser o nosso deslocamento ΔS, né? E o tempo que ela demora para sair daqui e chegar aqui vai ser quanto? Então, basta a gente pegar essa velocidade média que a gente já tem, e se a gente quer saber quanto tempo ela demora para percorrer essa distância, basta a gente mexer com essa velocidade média daqui, com essa fórmula, e encontrar quanto tempo ela vai levar para chegar aqui. Por exemplo, vamos supor que esse ΔS aqui seja 20 centímetros. Tá? Então, vamos supor que essa distância desse ponto até esse seja 20 centímetros e que a velocidade média seja 5 centímetros por segundo. Nesse caso, eu tenho a seguinte relação. 5 centímetros por segundo vai ser igual à distância que eu percorri dividido por o tempo que eu levei para percorrer essa distância. Ou seja, se essa minha distância vai ser 20 centímetros, eu consigo encontrar que 5 é igual a 20 sobre ΔT. De onde eu tirei isso? Ué, simplesmente do fato de que a minha velocidade é 5 metros por segundo. O meu ΔS é 20 centímetros. E o meu ΔT é o que eu quero descobrir. Então, meu ΔT eu vou continuar mantendo como ΔT. Então, o tempo que essa bolinha vai levar para percorrer 20 centímetros vai ser justamente a resposta dessa equação daqui. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Lembra, 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Agora, essa é uma igualdade de frações e você pode multiplicar cruzado. Ou, pensando de outra forma, 5 é igual a 20 dividido por t. Ou seja, se eu multiplicar por ΔT dos dois lados, eu vou ficar com 5... Ops, perdão. Está parecendo um 6 esse 5. Eu vou ficar com 5 vezes ΔT é igual a 20. Esse ΔT está péssimo, eu não gostei dele não. Enfim, agora o que eu quero? Né? Eu quero encontrar o ΔT. Para encontrar o ΔT, eu tenho que isolar o ΔT. Ou seja, para deixar ele sozinho, eu vou passar esse 5 que está multiplicando ele para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com ΔT é igual a 20 sobre 5. 20 dividido por 5 a gente sabe que é 4. Então, o nosso ΔT, para percorrer essa distância, para a bolinha sair daqui e percorrer 20 centímetros, se a velocidade média dela e a velocidade instantânea dela, no caso do movimento retilíneo uniforme, for 5 centímetros por segundo, o tempo que ela leva vai ser igual a 4 segundos. Como é que eu sei que essa resposta que eu escrevi aqui está em segundos? Porque repara nas unidades. Se eu estou percorrendo 5 centímetros a cada segundo, e aqui eu estou falando de uma distância que está em centímetros, então a minha resposta vai sair em segundos. Né? Olha só, aqui é 5 centímetros dividido por segundo, aqui é 20 centímetros dividido pelo tempo. Então, o tempo tem que estar em segundos, porque aqui o 5 é centímetros
por segundo, ok? Isso é uma coisa muito importante. Sempre que a gente estiver trabalhando com uma fórmula na física, a gente tem que tomar o cuidado para que todas as grandezas estejam na mesma unidade. Se a minha velocidade fosse em 5 centímetros por segundo e aqui fossem 20 metros no lugar de 20 centímetros, eu não ia poder colocar 20 aqui, porque ia ter uma igualdade entre 20 metros e 5 centímetros, o que não está certo. Eu preciso transformar ou a minha velocidade para metros por segundo ou o meu 20 em centímetros. Preciso transformar 20 metros em 20 centímetros, tá bom? Para isso, a gente precisa fazer uma mudança de unidade, ok? Então, depois a gente faz um exemplo com uma mudança de unidade para saber exatamente como é que é esse passo a passo. Enfim, quando a gente tem um movimento retilíneo uniforme, acontece essa coisa legal de que se você sabe a velocidade e você sabe a distância, você consegue encontrar exatamente quanto tempo levou para o objeto percorrer essa distância, que foi o que a gente acabou de fazer. A gente sabia a velocidade, a gente sabia a distância, a gente encontrou o tempo. Geralmente, as questões em física, elas se põem dessa forma. Você sabe qual é o tipo de movimento e você sabe algumas coisas sobre esse movimento, você sabe qual é a velocidade, você sabe qual é o deslocamento, e você quer saber alguma outra coisa. No nosso caso, o tempo. E aí vira um probleminha de substituir. Eu vou substituir os 5 centímetros por segundo no lugar da velocidade, dentro dessa equação. Eu vou substituir o 20 centímetros no lugar da distância. E eu vou encontrar o tempo em segundos quando eu resolver essa equação daqui que a gente montou a partir dos dados desse problema. Tá bom? Beleza. Isso é movimento retilíneo uniforme. Então, para descrever o movimento, a gente pode usar uma ferramenta matemática que vocês já conhecem, que chama função. A função ela é muito útil porque ela recebe um valor e ela te devolve outro. Então, por exemplo, vamos pegar uma função que seja 10 vezes x menos 2. Se a gente receber um valor para essa função, por exemplo, se eu pegar x igual a 5, a minha função vai fazer f de 5 é igual a 10 vezes 5 menos 2. E dessa forma, o meu f de 5 vai dar 10 vezes 5, 50, menos 2, 48. E o meu f de 5 vai ser igual a 48. E daí? Por que isso é útil? Porque, olha só, a função ela é uma ferramenta que vai associar para cada x um valor f. Então, você vai ter para cada x, por exemplo, quando o x for 5, você vai ter um f que vale 8. Se você escolher x igual a 1, por exemplo, você vai ter que o f, quando o x vale 1, é igual a 10 vezes 1 menos 2, que dá 8. Então, o f de x igual a 1 é 8. O valor da função é 8, quando x vale 1. Dessa forma, se a gente tivesse uma função que vai me dar exatamente qual é a posição do meu objeto, né, de quem eu estou querendo descrever o movimento. Se eu vou ter uma função que me dá exatamente qual é a posição, por exemplo, 8 metros. 8 metros a partir do ponto de saída dele. Então, se eu tenho uma função que descreve exatamente qual é a posição dele em função de uma variável que vai ser o tempo, eu vou ter uma descrição perfeita do movimento. Então, vamos supor que eu desenho aqui essa trajetória. E nessa trajetória, eu vou ter uma bolinha que vai começar aqui e ela vai, ao longo dessa trajetória, chegar em posições diferentes em tempos diferentes. Então, vamos supor que aqui o t seja igual a 10. E aí, a distância que ela percorreu, essa setinha, esse caminhozinho aqui em verde que ela percorreu, que vai ser a distância, vai ser o valor da minha f, tá? Vai ser o valor da f quando o meu t for igual a 10. Então, se eu tiver uma função que, quando eu colocar aqui, t igual a 10, dentro da minha função, ela me dá exatamente esse tamanho da cobrinha verde aqui, que é a distância que esse objeto percorreu,
eu vou ter uma descrição perfeita do movimento. Porque para cada valor do tempo que eu colocar aqui, eu vou ter exatamente qual que é a distância que ele percorreu. Por exemplo, quando passou, sei lá, 3 segundos e o objeto está aqui, se o f me dá exatamente esse tamanho aqui e o objeto está aqui quando o t foi igual a 3 segundos, aqui é 10 segundos, por exemplo, esse f daqui vai me dar exatamente a posição quando passou 3 segundos, e assim sucessivamente. Então, o que a gente quer é o seguinte, uma função que vai me descrever qual é a posição ou o deslocamento do meu objeto. O melhor seria a posição, né? Então, o que eu quero saber é exatamente como é que é a função da posição em relação ao tempo. Como é que eu posso encontrar isso? Quando a gente está falando especificamente de movimentos retilíneos uniformes, lembra, movimentos que são em uma linha reta e que têm velocidade constante, acontece aquela coisa legal de que a velocidade média, que é igual, por definição, à variação da posição dividido pela variação do tempo, né? A gente tem isso aqui como definição da velocidade média, acontece que isso aqui é igual à velocidade instantânea em todos os pontos. É igual à velocidade instantânea. Certo? Por que isso é útil? Porque agora a gente pode falar o seguinte. A gente pode falar que, vamos expandir um pouquinho essa fórmula daqui, ó. Velocidade média é igual a S final menos S inicial, dividido por T final menos T inicial. Agora, vamos gerar uma convenção, que é o seguinte. Quando a gente for falar de uma função que descreve a posição em função do tempo, o tempo inicial vai ser sempre igual a zero. Então, quando a gente estiver falando de uma função, né, isso aqui vai ser uma função. Quando a gente estiver falando de funções que descrevem a posição, o tempo inicial vai ser sempre igual a zero. E aí, olha só, se isso aqui é igual a zero, minha fórmula vai ficar assim, ó. Velocidade média é igual a posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final. Né? Porque agora, sem o tempo inicial, isso aqui vai ficar zero. Beleza. Agora, essa velocidade média aqui, no movimento retilíneo uniforme, ela vai ser a velocidade da partícula em todos os instantes. E ela vai ser constante, ela vai ter um valor só. A velocidade do objeto, ela só tem um valor o tempo todo, né? Então, isso aqui é uma constante também. Conforme o tempo muda, ou seja, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando o seguinte, que eu quero ter a posição final do objeto em função do tempo que passou. O tempo que passou é justamente esse TF aqui, que a gente vai começar a chamar só de T. A gente vai parar de se preocupar com esse F aqui e vai pensar que esse T aqui é simplesmente o tempo que passou. A velocidade média agora é constante. Para cada movimento, para cada MRU, ela vai ser um valor. Por exemplo, eu tenho um MRU com velocidade 10 metros por segundo, mas nesse MRU, a velocidade vai ser sempre 10 metros por segundo, justamente porque ele é uniforme. Então, isso aqui é uma constante. Beleza. Então, vamos pensar, por exemplo, que isso aqui é 10. 10 igual a SF menos SI dividido por T. Ó, já parei de escrever o F, porque o T agora, eu vou pensar nele não como um tempo final específico, mas como qualquer tempo que eu quiser colocar como tempo final. Da mesma forma, S final não vai ser o S do último ponto da trajetória. Vai ser o S que está associado a qualquer tempo que eu queira colocar aqui. Ou seja, se a minha velocidade for 10, o meu S não vai ser mais S final, vai ser a posição quando o tempo for t, menos a posição inicial. Todo mundo aqui dividido por t. Ok, ainda está um pouco confuso, né? Ainda não está muito claro o que está acontecendo aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse S de t sozinho. Para fazer isso, eu vou passar o t para o outro lado multiplicando, e vou ficar com 10 vezes t é igual a S de t, menos SI, certo?
Então, eu só passei o t para o outro lado multiplicando. Deixa eu pegar um pouco de espaço aqui. Eu vou só organizar isso aqui que está um pouquinho confuso. Ó, voltando, a gente tem aqui a definição de velocidade média. Eu abri um pouquinho usando a definição do delta, né, que é a variação. E a gente falou que o tempo inicial é igual a zero. Se o tempo inicial for igual a zero, ele sai daqui. Depois a gente falou o seguinte, a gente não quer mais a posição final. A gente quer a posição para cada tempo. Então, a gente vai usar o s como sendo uma função. E depois a gente falou, vamos supor Vm igual a 10. 10 o quê? Vamos colocar metros por segundo, nesse caso aqui, tá bom? Então, vamos botar Vm igual a 10. Quando eu coloco 10 aqui, e eu passo o t multiplicando, eu vou ficar com 10t igual a s de t menos si. Beleza. Vamos terminar de isolar o s de t. Agora eu vou passar o si para o outro lado somando. Então, eu vou ficar com 10t mais si igual a s de t. Agora eu vou só trocar os lados e vai ficar s de t igual a 10t mais si, onde 10 é a velocidade, lembra? Agora vamos supor que a posição inicial é menos 2. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tiver uma régua aqui, e aqui for o zero da régua, aí você tem menos 1, menos 2, e aqui você tem 1, 2. O carrinho ou a partícula vai sempre começar aqui na nossa reta, na posição menos 2. Por que menos 2? Porque a gente pode falar, por exemplo, que aqui é, sei lá, a linha de chegada de uma pista e ela fica no zero. Então, ele está no menos 2, porque faltam 2 metros para ele chegar na linha de chegada. Então, olha só, S de t vai ser igual a 10t menos 2. 2 o quê? Essa régua aqui tem que estar em metros também. Essa medida aqui tem que ser em metros, por quê? Porque a nossa velocidade está em metros. Então, para essa equação daqui fazer sentido, isso aqui tem que estar em metro. Beleza. Então, olha só. Eu escrevi aqui agora uma função. Lembra, eu tinha escrito, antes de apagar, f de x igual a 10x menos 2. Olha que parecido. No lugar da f agora, eu escrevi s. No lugar de x, eu escrevi t. E a minha posição em função do tempo é a mesma coisa que o f em função de x, só que agora, no caso, ao invés de colocar x igual a 5, por exemplo, eu vou colocar t igual a 5 segundos. Quando eu falo t igual a 5 segundos, eu vou obter um s de t igual a 5, ou seja, s de 5, né? Na matemática a gente escreve assim, ó, s de 5 é igual a 10 vezes 5 menos 2. Então, a posição, quando tiverem passado os 5 segundos, vai ser 48. 48 o quê? Lembra, S é uma posição. E a gente falou que esse SI daqui estava em metros e que essa velocidade estava em metros por segundo. Então, esse tempo tem que estar em segundos e essa posição vai sair em metros. Olha que doideira. A gente pegou um conceito da matemática, que era o conceito de funções, a gente aplicou na física, transformando essa equação daqui, ó, em uma função, que agora é essa função daqui. A gente pegou o caso específico em que v vale 10 metros por segundo e que a posição inicial é menos 2. O caso geral é o que, então? O caso geral vai ser S de t igual... A gente colocou aqui, ó, lembra, 10 é velocidade. Então, eu vou colocar aqui velocidade vezes t, que é o que está aqui, 10 vezes t. Menos o quê? A posição inicial. Às vezes, lembra, SI, às vezes a gente chama de S0 também. S0 porque... Por que S0? Porque o S quando o tempo inicial foi igual a zero. Por isso que a gente chama de S0 às vezes. Então, S de t vai ser V vezes t. Esse pontinho está meio esquisito, está parecendo um I. Então, VT, V vezes t, menos SI, ou S0. Essa daqui é conhecida como a função horária da posição. Por que função horária da posição? Porque é uma função, eu tenho S em função de t,
E ela é horária porque a variável que está aqui, ó, é o tempo, certo? E ela me descreve justamente a posição do objeto. Ok, pausa. Se você não entendeu o que eu fiz até aqui, não tem problema. Eu só estou tentando mostrar como que, a partir dessa definição de velocidade média, a gente chega nessa fórmula ou nessa função da posição em função do tempo. Eu poderia simplesmente ter chegado para vocês, ó, deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu poderia ter simplesmente chegado para vocês e falado o seguinte: a função da posição em relação ao tempo é essa daqui, menos S0. Eu poderia simplesmente ter falado isso. E aí, a partir disso daqui, isso aqui, só um detalhe, né? Isso aqui só funciona quando a gente está falando de movimentos retilíneos uniformes, tá? Quando a gente está falando de movimentos retilíneos uniformes, essa é a função horária da posição. Essa é a função que descreve a posição do objeto com relação ao tempo. Eu poderia simplesmente ter falado, essa é uma definição. Aqui está para vocês a função horária da posição. O que eu tentei fazer foi mostrar como que, a partir da velocidade, da definição de velocidade, e lembrando que a velocidade média é a velocidade em todos os instantes de tempo dentro desse tipo específico de movimento, né, nesse caso específico, lembrando dessas coisas, a gente chegou à conclusão de que essa é a função horária da posição. Ok? Aqui é mais, perdão. Tá? Eu botei errado. Aqui é mais. S, geralmente a gente coloca na ordem contrária, assim. Geralmente a gente coloca assim, ó. S de t igual a S0 mais VT. É assim que a gente escreve geralmente. Isso aqui é um zero, um O. Tá? Então, S de t, geralmente a gente escreve como sendo S0 mais VT. A gente às vezes chama essa fórmula do sorvete. S igual a sorvete. Ou S igual a S mais VT. Então, essa fórmula daqui, a fórmula do sorvete, ela é o quê? Ela é uma função, certo? É uma função que vai dar para a gente a posição do objeto nessa linha reta daqui, porque a gente está falando de movimento que é em uma linha reta, né? Então, ela vai dizer para a gente qual que é a posição em função do tempo. S e o objeto em algum lugar, por exemplo aqui, né? Essa aqui seria a posição inicial dele, e ao longo do tempo, vamos supor que ele tem uma velocidade que aponta para cá, ao longo do tempo ele vai viajando, né? E em algum certo instante de tempo, ele poderia estar aqui, por exemplo, né? E aqui nesse instante, a velocidade dele ia continuar apontando para cá, tá? Quando a gente tem uma reta, né? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Aqui, o S0 seria igual a 3, né? Porque ele começa no 3 aqui. E a velocidade dele a gente teria que falar qual que é. Mas quando ela está apontando para a esquerda, tá vendo que aqui, ó, a posição dele está diminuindo, começou no 3 e depois ele foi para o 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Como a posição dele está diminuindo, a velocidade dele, nesse caso aqui, seria negativa. E não tem problema, a velocidade pode ser negativa. Se a sua reta da posição cresce para a direita e o objeto está se mexendo para a esquerda, isso quer dizer que a velocidade dele vai ser negativa. Simplesmente pelo fato de que você estabeleceu uma direção. Quando a gente colocou essa setinha daqui, ó, dizendo que o S aumenta para a direita, então qualquer velocidade que aponte para a esquerda vai me dizer que o objeto está se movendo nessa reta contrária à direção que a reta aumenta. Então, qualquer velocidade que aponte para a esquerda vai ser considerada uma velocidade negativa. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia colocar v igual a menos, sei lá, 2 metros por segundo. E essa distância aqui estaria em metros, ok? Então, olha só, quando o S0 for 3, quando o v for menos 2, a função que descreve a posição do nosso objeto vai ser 3, ó, no lugar do S0 eu vou colocar 3, mais, eu vou colocar agora a velocidade como sendo menos 2 vezes t. E agora esse menos 2 aqui, ó,
a gente pode escrever esse mais menos 2 vezes t como simplesmente menos 2t. Ok? Essa daqui seria a a função horária da posição. Por que isso aqui é uma função e não uma equação? Porque a gente colocou aqui, ó, esse parênteses, quer dizer que o s está em função do tempo. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa função horária da posição para movimentos retilíneos uniformes. Nesse caso aqui, né, quando a gente colocou velocidade menos 2 e posição inicial 3. No caso geral, essa daqui é a nossa função horária da posição. S0 mais VT. Sorvete, né, como ela é popularmente conhecida. Então, essa função sorvete ela vai ajudar a gente a descrever o movimento de uma forma precisa, porque para cada tempo a gente tem uma posição determinada. Ok, eu já me repeti muito, eu já falei isso várias vezes, mas se vocês ficaram com alguma dúvida, não se esqueça de deixá-la nos comentários, que eu vou tentar responder todo mundo. Então, um abraço e bons estudos!